Continuando aqui o vídeo, né, refutando, né? Tem uns comentários aqui, ó. Fico com a interpretação da Santa Igreja Católica. Aqui ele tá fazendo uma distorções terrível, cara. Igual o reverendo Augusto Nicodemos, né? Pra negar o pastoreio de Pedro. Cara, desde o começo, quando Pedro ali tem um encontro, um Cristo abandona tudo para seguir Cristo, fala para Pedro assim: farei de ti, não pescador de peixes, mas pescador de homens. Cristo muda o nome de Pedro para Cefa. Cristo dá o pastoreio a Pedro, João 21, do 15 a 17. Cristo ora por Pedro em Lucas 22, 31 e 32. Simples, cara. Olha só. E sobre esta pedra edificarei a minha igreja. Parece muito mais um contraste com a ênfase correlativa. Jesus tinha outras palavras no grego para usar, ele podia usar malon, o que criaria uma nova alternativa associada àquilo. Ou seja, ele não está corrigindo Pedro, ele não está criando um contraste com Pedro, ele parece estar dizendo: tu és Pedro, e sobre esta pedra, que no caso é o Pedro, edificarei a minha igreja. O William Hendrickson, o famoso comentarista, vai argumentar que qualquer outro referente para a palavra esta aqui seria muito esquisito sintaticamente. Soaria bem não natural. Imagina o seguinte: Margarete significa pérola, certo? Aí você diz uma coisa para Margarete: tu és Margarete, e sobre esta pérola estou prestes a conceder um favor. Seria muito difícil interpretar que a pérola aqui... Não queira colocar conjunção contra a igreja. A profecia é essa: sobre Pedro eu edificarei minha igreja. Não queira colocar sobre pérola. Meu irmão, não sai fora do texto. Não coloca a palavra sua. Você quer refutar a igreja? Usa o texto. Tenta refutar a igreja com o texto. Não colocar coisas que não tem na Bíblia. Coisas que não existem, coisas que vêm da sua cabeça. Para tentar refutar isso. Olha como esses protestantes eles trabalham. Eles saem, não é somente a escritura, a reforma, o lema da reforma protestante. Não é somente a sola escritura, sola a fé e sola a graça. Então vamos usar somente a escritura. Não palavras suas. Não se refere a Margarete. Então a gente tem um problema, porque a gente tem 3 interpretações até agora, e essas 3 interpretações têm lá os seus argumentos, mas possuem pontos fraquíssimos nas suas defesas. 3 não, cara. A interpretação da igreja é uma só. Não vai mudar. Os padres apostólicos, Santo Agostinho, Santo Inácio, Santo Ambrósio, Santo Irineu, Santo Tomás de Aquino, São João da Cruz, Santo Agostinho de Hipona, etc. E vai. Mesma interpretação. Uma só interpretação. Quem tem várias, tem mais de 50 milhões de denominações, cada uma tem a sua própria interpretação com esse texto. A igreja só tem uma interpretação. Simples entender isso. Você tem uma interpretação. Augusto Nicodemos tem outra visão, outra interpretação. Que ele também que gosta de perseguir muita igreja também, o pastor Paulo Júnior também tem uma outra interpretação. Caio Fábio, o reverendo Caio Fábio também diz que é um grande homem de Deus, conhecedor da palavra, tem sua própria interpretação. E por aí vai, cara. A igreja é uma só interpretação, que vem lá do fundamento e origem dos apóstolos, certo? Tendo por pedra angular Cristo. Então, qual é a melhor interpretação nesse cenário? Bom, quero apresentar uma quarta possibilidade. Essa quarta interpretação também é extremamente antiga. Essa interpretação tem sido seguida por vários teólogos de ponta, como J. Carson e vários outros nomes, que entendem que, de fato, a pedra se trata de Pedro, mas Pedro em seu caráter de apostolado, de fundamento da igreja e de confessante da pessoa do próprio Jesus. Aqui não seria Pedro exclusivamente como indivíduo. Engraçado, esses teólogos, eles odeiam a igreja. Eles odeiam a igreja. São divisores, cara. Você vai dar ouvido a esses teólogos que odeiam a igreja? Pô, vão ter um bom senso, né? Quem tá com a verdade? Teologia protestante ou doutrina católica? Fundamento dos apóstolos.
sua função apostólica, confessando Cristo como Senhor. A ideia de Pedro aparecer aqui como um representante de algo diferente dele próprio está descrito no fato de ele receber as chaves do reino para ligar e desligar aquilo que está ligado ou desligado nos céus. Jesus diz que Pedro recebe esse poder de ligar e desligar, mas em Mateus 18, 2 capítulos à frente, quem liga e quem desliga não é Pedro, é a igreja. Ligar e desligar estaria atrelado ao poder da igreja de reconhecer pessoas como salvas ou não, baseado em seu arrependimento em sua fé. Ou seja, Pedro representaria aqui o corpus eclesiástico, ele representaria a fundação da própria igreja, e a igreja é que seria a sucessora de Pedro, e não algum indivíduo específico. Essa linguagem... A igreja é quem? De Cristo. A esposa de Cristo. A esposa de Cristo não tem respaldo também? Quem está edificando essa igreja, essa esposa de Cristo? Quem tem a chave. Quem deu a chave? Cristo, o esposo dessa igreja, que é a sua esposa, deu a chave para Pedro, para pastorear, para ligar com a cabeça e desligar. Quer dizer o quê? Essa chave ela liga a igreja militante e a igreja triunfante. A igreja é uma igreja mística. A igreja ela tem o pastor que tem a chave. A igreja é a esposa de Cristo. Então, Cristo sobe na nuvem e deixa a sua esposa, sua representante na terra, para chegar até a cabeça, para chegar até ele, mas passando por esse pastoreio. Simples entender isso. Tá acabando o vídeo. Mais 15 minutos. Pedro, e não algum indivíduo específico. Essa linguagem nem é certa, tá? Falar de sucessão, porque Mateus 18 é a igreja exercendo esse poder de chaves do reino de ligar e desligar. Pedro aqui seria um representante da própria igreja em sua... Ali, sobre ti, Pedro, de firme igreja, sobre esta chave, sobre essa igreja, eu deixaria a chave? Era para estar assim. Mateus 16. Olha uma distorção, cara. Cada dia eu me surpreendo mais com esses apologetas protestantes, ó. A profecia foi Pedro, Mateus 16, 19, eu te daria a chave, ó. Quem? A Pedro. Não está falando a igreja. Por que a Pedro? Porque Pedro está nessa igreja mística, membro dessa igreja mística. Então, a igreja também tem a chave, tem acesso à chave. Como Cristo é a cabeça, o dono da chave. E os apóstolos têm essa sucessão, tem acesso à chave também, de ligar e desligar, por causa do pastoreio de Pedro, que está em sintonia com essa igreja mística, em sintonia com a cabeça, o fundador, a pedra angular dessa igreja. Eu te darei a chave do reino do céu. Tudo que ligares na terra será ligado no céu, e tudo que ligares na terra será desligado no céu. Ó. A chave liga a igreja, essa igreja mística com a igreja triunfante, a glória. Interessante. Que balaio de gato, né? De ligar e desligar. Pedro aqui seria um representante da própria igreja em sua fundação como parte e como representante do corpo apostólico. Pedro fala de Jesus como um sumo pastor, como Messias. Ele não fala de si mesmo como representante de Jesus na terra. Como Messias? Aonde você viu isso na Bíblia? Aonde está isso na Bíblia? Ele não alega ser um papa, ele coloca Jesus como a própria pedra. Jesus estaria se referindo aqui a Pedro em sua capacidade confessional. Pedro, totalmente confiante no Filho de Deus, é quem vai se tornar a rocha da igreja primitiva. Jesus estaria usando a metáfora e criando um trocadilho, pedra, né, Petra e Petros, Pedro, e com toda a metáfora, essa metáfora tem um poder e um significado. Veja, Paulo diz que os apóstolos... Tem um significado que vocês não entendem. Vocês não querem... Dá ouvido para esse significado. O trocadilho, uma igreja futura. Quem tem a chave? Pedro, a pedra, João 42, que tem acesso de ligar e desligar, com a igreja mística e com a igreja militante ou triunfante na glória. Simples? Vamos ver.
e os profetas, que representam aqui a revelação do Antigo Testamento e a revelação do Novo Testamento, são o fundamento da igreja. A igreja é fundamentada nesses homens. Sim, a igreja é fundada em homens. Jesus, um homem, e em homens que trouxeram o ensino da verdade de Jesus. Os profetas, que trouxeram a revelação do Antigo Testamento, e os apóstolos, que trouxeram a revelação do Novo Testamento, fundam. Os profetas do Velho Testamento prefiguraram Cristo. Vai dizer aqui Isaías. Deixa eu ver se eu acho. Isaías. Olha só. Acho que é. Isaías. 28:16. Ó. Por isso o Senhor Deus lhe diz: eu colocarei em Sião uma pedra, um bloco escolhido, uma pedra angular, preciosa, de base. Quem confia nela não tropeçará. A pedra angular é Cristo. Quem confia nessa pedra angular, quem confia nesse fundamento dos apóstolos, jamais tropeçará. Isso que os profetas, Isaías 28:16, está profetizando. Olha só. Aponta o novo. O Velho Testamento são sombras do bens vindouros. Certo? Hebreus 10:1. E se cumpriu em Cristo. Os profetas prefiguraram. E também tem a profecia também, Isaías, aquele que tem a chave irá governar a nação. Isaías, bem lembrado, cara. Olha só, Isaías 22:20, ó. Profecia de Pedro também. Tem a profecia, Nossa Senhora, ela é a nova arca da aliança. Tem a profecia do Espírito Santo, que é o óleo ungido. Tem a profecia lá, os 10 mandamentos, a palavra, o verbo, que se fez carne Nossa Senhora. A Nossa Senhora é a nova arca da aliança, certo? Tem as profecias também. Prefiguração dos profetas do Velho Testamento, até João Batista até Cristo, certo? E aqui tem a profecia de Pedro também. Aquele que tem a chave irá governar. Ele é assim o quê? Olha só que interessante. Naquele dia, chamarei meu servo, ele é assim, filho de Elcias. Eu revestirei com a túnica, eu cingirei com o teu cinto. Ele transferirei teus poderes. Ele será um pai para os habitantes de Jerusalém e para a casa de Judá. Porém, sobre seus ombros a chave da casa de Davi. Se ele abrir, ninguém fecha. E se fechar, ninguém abrirá. Olha só. Eu ficharei como um prego em lugar firme, e ele será um trono de honra para a casa de seu pai. Olha só. Então, essa profecia aqui é Mateus 16:18. Aquele que tem a chave será declarado um pai e irá governar. Pedro está fazendo o quê? Liderando essa igreja mística, a esposa do Senhor, com a pregação oral. Tanto que ele tem a chave de ligar e desligar. Será um pai. Tanto que Pedro fala, Marcos, meu filho, né, ali, né, em 1 Pedro 5:13. Simples entender isso. Teólogo. Fundam toda a crença e a doutrina da igreja. Pedro, como representante dessa força apostólica, como ele sempre foi representante dos apóstolos, cumpre justamente essa função. É sobre o Pedro revelante da pessoa de Jesus que a igreja é fundada, não no indivíduo Pedro. E Pedro cumpre bem essa função. Pedro é quem primeiro prega aos judeus o Pentecostes, em Atos 2. Ele é quem primeiro prega aos gentios, em Atos 10. Pedro é quem prega os primeiros sermões de Atos, como representante dos 12. Foi o Stanley Hauerwas que escreveu que o reconhecimento que Simão faz de Jesus lhe dá um novo nome. Por que Pedro faz tudo isso? Por que Pedro é o primeiro a pregar entre os judeus ali? Porque Pedro, ele é a base e o fundamento dos apóstolos. Que sobre ti, Pedro, eu edificarei minha igreja. Simples entender isso. Eles conhecem os textos bíblicos, mas eles não vão dar crédito. Que se eles reconhecer e dar ouvido a esses textos bíblicos, tem que voltar para a igreja, mãe. Igreja não fundador Martinho Lutero, João Calvino, Edir Macedo, Silas Malafaia, não. Então tem que voltar para essa igreja. Para esse pastoreio. Que sucede Papa Francisco. Que tem a chave de ligar e desligar.
Mas o Papa Francisco está fazendo tanta heresia. Meu irmão, não interessa, cara. Interessa que ele tem a chave. Em matéria dogmático, tem que ser infalível. Tem que seguir o fundamento dos apóstolos. E a doutrina, as apóstolos 2,42. Perseverava eles na doutrina dos apóstolos. Interessante. Foi o Stanley Hauer que escreveu que o reconhecimento que Simão faz de Jesus lhe dá um novo nome, Pedro a Rocha. É pai apostólico? É do fundamento dos apóstolos? Não, então já está fora. Para mim não serve. Ele se tornou o primeiro entre os discípulos, não porque ele foi o primeiro chamado, nem porque ele é o mais impressionante, mas porque ele identificou Jesus como o Messias. Esse novo status não implica que o papel dos discípulos foi diminuído. Ao contrário, a tarefa de Pedro é servir para que nenhum dos dons da igreja seja perdido. Um ponto que é muito perdido na interpretação católica é não perceber o contraste que Jesus faz aqui, né? Pedro olha para Jesus e diz, tu é... Como assim, meu querido? Como assim? Você está acusando a igreja, mas você não provou nada. O que você está falando mais de meia hora aí, você não conseguiu provar nada. Em 2 versículos bíblicos. Suas visões, a igreja católica está errada. A interpretação da igreja católica está errada. Quem está certo é a visão suas. Desses historiadores, desses teólogos protestantes. Está certo. Martinho Lutero está certo, então. A Universal que fundou a igreja está certa. A Assembleia que fundou a igreja está certa. A sua igreja, S2D de teologia, está certo. O magistério está errado. Pedro, ele é só apenas o primeiro. Só Pedro manteve a ordem. Meu irmão, você tem certeza? A igreja católica tem mais de 2000 anos de história. E o protestantismo? 16 séculos de atraso. Então, meu querido, você pode falar blá, 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 mas a Bíblia refuta vocês. A Bíblia não deixa brecha nenhuma para todas essas distorções que você está falando aí. Desde o começo do ministério de Cristo, Cristo já tinha escolhido Pedro. Porque Pedro andava com João Batista. Pedro e André, seu irmão. Mateus. Olha só que interessante. Para finalizar esse vídeo aí, porque é muito grande. Mateus 4, ó. 18. Jesus foi tentado no deserto. Jesus combate Satanás com a palavra. Satanás pregando a palavra, etc. Certo? Mateus 18, ó. 4, 18, ó. Caminhando ao longo do mar da Galileia, viu 2 irmãos. Simão, chamado Pedro, e André, seu irmão, que lançava a rede ao redor ao mar, pois eram pescadores. E disse-lhe, vinde após mim, eu vos farei pescadores de homem. Na mesma hora, abandonaram suas redes e eu seguiram. Cristo falou para Pedro o quê? Farei de ti pescadores de homens. Se cumpriu ou não se cumpriu Atos Apóstolos 2 ali? Do 14 ao 41. Em João 1, nós mostra na Bíblia. Ele não mostra na Bíblia. Porque ele não tem argumento contra a Bíblia. Ele tem seu próprio argumento, suas próprias visões, seu próprio estudo aí, 2D de teologia, mas nada de Bíblia. Que interessante. Essa é a teologia verdadeira. A Escritura. Aqui, ó. João 1, 40, ó. André, irmão de Simão, era um dos que tinha ouvido João, que tinha seguido. Foi ele, então, logo à procura de seu irmão, e disse-lhe, achamos Messias, quer dizer, Cristo. Levou a Jesus, e Jesus, fechando nele, olhou, disse, tu és filho de João, será chamado Cefa, quer dizer pedra. Cristo cumpriu ou não cumpriu isso? Cumpriu. Mateus 16 ao 18. E João 21, do 15 ao 17. Em Atos Apóstolos 10 ali, Pedro coloca a casa em dia. Atos Apóstolos 10, 15 e 7. Em Atos Apóstolos 2 ali, desce o Paráclito, o Espírito Santo. Se cumpriu ou se cumpriu? Pedro pregando ali no meio dos Jerusalém, ali no templo de Jerusalém ainda. Olha só que interessante, cara. Eu garanto pra você, cara, se eu catar qualquer versículo aqui, dá pra fazer um estudo apologético. Porque
Se for catar, prestar atenção em João 1 até o versículo 21, defende a igreja. Por quê? Não é doutrina de homens. Do alto. Não é esses dois dedos de teologia colocando coisa que não tem, que não existe. Interessante. Eu garanto pra você, cara. Eu tô aprendendo, cara. Um dia eu vou chegar a esse nível, cara. Não sei quando. Conhecer o Novo Testamento como na palma da minha mão. E o Velho Testamento também. Esse é meu ardente desejo, cara. Pra que isso? Pra fazer esse trabalho que eu faço de apologética. Defendendo a igreja. Muitos vão usar teologia, filosofia, doutorado de fulano, cicrano. Olha o meu doutorado aqui, ó. A palavra. A minha teologia aqui, a palavra. Que interessante. Como diz no vídeo anterior, a Universal conhece Bíblia, certo? A Gernot Duque conhece muito Bíblia. Cila Malafaia conhece muito Bíblia. Júnior Trovão conhece muito Bíblia. Paulo Júnior conhece muito Bíblia. Valdomiro Santiago conhece muito Bíblia. Mas não basta só conhecer. Até o macumbeiro conhece Bíblia. Até o Satanás conhece Bíblia. Até os anjos caídos conhecem Bíblia. Mas não segue isso, ó. Efésios 2:20, ó. Edificado sobre o fundamento dos apóstolos. Satanás, ele odeia esse fundamento. E profetas, tendo por pedra angular o próprio Cristo. E as portas do inferno jamais prevalecerão contra a igreja. Que sobre ti, Pedro, sobre esta Quefas, sobre esta pedra, eu edificarei minha igreja. E as portas do inferno jamais prevalecerão contra ela. As portas do inferno, a doutrina do inferno, a teologia do inferno, doutrina de homem jamais prevalecerão contra a doutrina de Cristo. Vai remoer, dar volta, falar de fulano, de ciclano, fulano, ciclano que tem um doutorado, falou isso, mas não vai provar nada. Porque não tem como mudar isso aqui. Alguns tentam mudar a interpretação como João Ferreira de Almeida, quando traduziu a Bíblia, certo? Mas não tem como. Não tem como. Salve Maria, sou missionário São Roberto. Glória a Deus, aleluia, cara. Que amor que eu tenho por essa palavra, cara. Cara, que palavra bonita, meu. Olha só. Você não tem noção, cara. O amor que eu tenho pela palavra. Se eu pudesse, cara, eu ficava o dia todo meditando isso aqui, cara. Dia e noite. É palavra de vida. Fruto da igreja. Salve Maria.